Tecnologia, veja os robôs criados pela equipe de engenharia da UFOP de João Molevade. Saúde, conheça os riscos no uso inconsequente de medicamentos para emagrecer. Educação, UFOP abre inscrições para mestrado em matemática. Vagas, veja as oportunidades de emprego na região que separamos para você. Olá! O desenvolvimento da tecnologia aliado ao trabalho prático vem crescendo na UFOP. A Locobots é uma equipe criada pelo Núcleo de Desenvolvimento em Robótica e por alunos de engenharia do campus da Universidade em João Molevade. Com as tarefas de construir e programar, a Locobots já se destacou entre equipes mais experientes de todo o país antes mesmo de completar um ano. Da elaboração de um protótipo até uma batalha entre robôs, várias etapas são realizadas antes da criação ganhar vida. Veja na reportagem de Charles Santos. A Locobots é uma equipe de robótica formada por alunos da engenharia elétrica. Os robôs são desenvolvidos no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, o ICEA, em João Molevade. Atualmente, o robô utilizado pela Locobots é classificado como Lego. As peças de encaixar compõem a estrutura dos protótipos. A diferença principal do robô Lego para os demais robôs é que a estrutura dele é feita, vamos dizer assim, praticamente de plástico, a carcaça dele. E ele é realmente um brinquedo, de certa forma assim dizendo, que a faixa etária dele é para maiores de 8 anos, entendeu? Então crianças podem brincar e ele tem essa facilidade da pessoa poder construir. Nós contamos com os 3 kits aqui da Lego NXT e à medida que vai realizando os projetos, nós vamos realizando as montagens dos robôs. E cada um na equipe tem uma função. Tem projeto que a gente demora cerca de 2 semanas, 3 semanas, ou só tem projeto que a gente precisa só de um ajuste, que é 1 semana ou 2 dias, muito rápido. Na montagem, só uma pessoa que mexe e ajustes todos da equipe conseguem realizar, para integrar mesmo a equipe. Neste ano, a equipe realizou a primeira participação em um evento de robótica, o Interchallenge. Em sua 10ª edição, ele reuniu equipes de universidades de todo o país no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, São Paulo. Em uma disputa com 32 competidores, a Locobots ficou em 10º lugar na categoria Sumo Lego de 1 kg. Um incentivo para continuar o trabalho. O robô é autônomo, ou seja, o competidor apenas programa o protótipo e não pode mais controlá-lo. Durante uma competição, quesitos como força e agilidade fazem toda a diferença. Abraão, explica pra gente como esses pontos ajudam a vencer uma competição? O robô ele tem que ser tanto forte para empurrar o seu adversário e também muito rápido e ágil para poder desviar dos ataques do seu adversário. O robô que é ponderado nesses 2 meios, força e agilidade na medida correta, é o robô ideal para a competição. A nossa intenção é ampliar o núcleo, participar de outras competições. Então, a gente vai abrir processo seletivo para os cursos de computação, sistemas e produção. A gente vai procurar estruturar melhor o nosso núcleo, né? A nossa intenção é, no ano que vem, participar do Interchallenge de novo, em mais 3 ou 4 categorias. E a Locobots está com processo seletivo aberto para alunos de todos os cursos do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas da UFOP. Para se inscrever, os interessados precisam entregar um currículo à equipe do projeto, que fica de plantão na cantina do Instituto durante os intervalos das aulas, a partir das 4 da tarde. As inscrições vão até a próxima quarta, dia 24. No último dia 3 de setembro, o Senado aprovou o projeto que autoriza o retorno da produção e da venda de medicamentos inibidores de apetite em todo o país. Em 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia proibido a comercialização de alguns desses remédios. De acordo com o levantamento de 2012, feito pela Nielsen Holding, empresa especializada em pesquisas de consumo, 12% dos brasileiros usam medicamentos para emagrecer. Ainda segundo os números, o brasileiro é o que mais recorre a remédios para perda de peso entre os países da América Latina. Veja os riscos no uso inadequado desses inibidores com a repórter Águida Martins. Remédio para emagrecer, ora vilão, ora mocinho. Há benefícios sempre associados a riscos, como em qualquer outro medicamento. E para falar mais sobre os efeitos dos emagrecedores, eu entrevisto agora o endocrinologista Dr. Tiago Versiani. Doutor, muitas pessoas acreditam que esses remédios fazem milagres. De fato, como eles funcionam?
Bom, a gente tem várias classes desses medicamentos no Brasil, né? Cada classe vai atuar de uma forma distinta. Então a gente tem a classe dos anorexígenos, que são medicamentos que realmente diminuem a fome. Eles vão atuar no cérebro, tá? Fazendo com que você fique com menor apetite. Tá? Agora, existem dentro dessa classe um outro medicamento que são sacietógenos, que na verdade eles aumentam a saciedade. Então a gente tem alguns medicamentos que diminuem a absorção da gordura pelo intestino, então são medicamentos que atuam só no intestino. E existe uma classe nova de medicamentos que atua tanto no intestino quanto no cérebro, ou digamos assim, no tubo digestivo quanto no cérebro. Mas assim, não é milagre, né? Assim, emagrecer não basta só o remédio, a gente precisa de tudo junto. A dieta, precisamos de exercício, precisamos eventualmente dos medicamentos. E quais são os riscos desses medicamentos, doutor? Então, cada classe vai ter um risco um pouco diferente, né? Na classe dos medicamentos que atuam no intestino, a gente vai ter uma possível redução de absorção de algumas vitaminas, né? Então isso tem que ser acompanhado. Da classe dos medicamentos que atuam no cérebro, né? Vamos separar na classe dos que reduzem o apetite, a gente tem um risco maior de eventos cardiovasculares. Esse medicamento mais novo que a gente falou, né, há pouco, que atua tanto no intestino quanto no cérebro, ele tem um risco de algumas doenças pancreáticas, mas é menos comum, é raro de acontecer essas doenças, tem uma possível alteração da tireoide também, mas que não é tão frequente. Então, assim, cada tipo o risco não é igual para todos, assim. E, doutora, há algumas pessoas que já fizeram uso do medicamento e após o término, né, dessa medicação, eles voltaram a engordar. E por que isso acontece? Na verdade, é pela própria dificuldade mesmo de perder peso, né? O nosso organismo, assim, a gente foi selecionado durante esses 1000 anos aí de evolução, milhões de anos de evolução do homem, para assim, aqueles que conseguissem armazenar melhor a comida e conseguissem fazer uma reserva desse alimento pudessem sobreviver. Isso era bastante importante, né, na pré-história, né, assim, nos nossos primórdios, mas agora a gente tem comida demais, né, mal dividida talvez, mas demais. Então, mas essa programação genética a gente mantém. Então o nosso corpo ele não gosta de perder peso. Então quando ele começa a perder peso, ele aciona uma série de mecanismos para exatamente fazer a gente voltar para o maior peso que a gente já teve. E também nessa mudança de conceito da obesidade que entra as medicações. A gente tem procurado, ainda não se encontrou ainda, mas assim, medicações que possam ser usadas a vida inteira, na verdade, para tratar uma doença que a gente vai considerar uma doença crônica, que piora mesmo com o tempo, como se fosse uma hipertensão, como se fosse um diabetes, assim. Obrigada pela entrevista, doutor. E vale lembrar que todo excesso faz mal à saúde. E para ter o acompanhamento de um endocrinologista, você pode agendar uma consulta na unidade de saúde mais próxima de sua casa. O ideal é que o controle de peso seja feito por uma equipe multidisciplinar de saúde. Confira as vagas de emprego na região. O NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo da UFOP, oferece 2 vagas de estágio para estudantes dos cursos de Comunicação, Administração e Economia, para atuarem no Incultec, Centro de Referências em Incubação de Empresas e Projetos. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo e-mail incultec@fop.br. Outras informações pelo 3559-2912. O Cine de Ouro Preto oferece 2 vagas para promotor de vendas. O profissional precisa ter concluído o ensino médio e ter experiência de 6 meses. Outras informações pelo 3559-3321. E o Cine de Mariana oferece 5 vagas para técnico em enfermagem. É preciso ter curso técnico na área. Não é exigida experiência. Outras informações pelo 3558-2001. Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o mestrado em Educação Matemática da UFOP. Podem tentar pessoas formadas em cursos de matemática reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação. Além disso, os candidatos devem ter experiência comprovada como professor da área em instituições de educação básica ou superior. O processo seletivo é dividido em 2 etapas. Na primeira, vão ser realizadas 2 provas em que o candidato precisa alcançar, no mínimo, 60% de aproveitamento. Já na segunda etapa, vai ser feita uma análise de currículo e a apresentação do anteprojeto de pesquisa. O resultado final será divulgado no dia 27 de novembro.
As inscrições para o mestrado devem ser feitas por meio de um formulário disponível no site ppgedemate.fop.br. É necessário levar também uma lista de documentos autenticadas na Secretaria de Pós-Graduação do Departamento de Matemática, que fica no campus Morro do Cruzeiro, na Bauxita, em Ouro Preto. A lista de documentos, o edital completo e outras informações você confere no nosso blog, tvufop.blogspot.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.